Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, uma manhã de janeiro. O ar estava cortante, as calçadas brilhavam com uma fina camada de gelo. Táxis amarelos zigue-zagueavam pelas ruas como abelhas nervosas, e vapor subia das tampas de bueiro num balé discreto, mas tipicamente nova-iorquino. O Hotel Okinsbury Grand, majestoso e imponente, situava-se na Rua 59, a poucos passos do Central Park. Com suas colunas de pedra marfim, grandes janelas salientes e portas giratórias de mogno, possuía o tipo de elegância que só a idade pode transformar em mito. Todas as manhãs, Bentleys e Rolls-Royces pretos paravam na entrada, despejando uma torrente de diplomatas, CEOR com relógios caros, artistas renomados e milionários caprichosos. Lá dentro, o salão principal era um mundo à parte. O piso de mármore, importado da Itália, refletia os raios de um lustre de cristal da Boêmia suspenso a mais de 10 metros do chão. As paredes, forradas com veludo bordô, pareciam abafar os sons para preservar uma atmosfera aconchegante. O aroma de uma mistura sutil de cera de madeira e fragrância de cedro pairava no ar. E, no entanto, neste teatro de luxo e excesso, um homem se movia silenciosamente, quase como um fantasma elegante. Walter Harris, concierge noturno há mais de 15 anos. Ele já estava na casa dos 50 com uma figura ereta, mas discreta, têmporas grisalhas e óculos finos que limpava mecanicamente ao menor momento de trégua. Sua voz rara era suave, comedida, quase musical. Ele era chamado de Sr. Harris ou simplesmente o porteiro, mas ninguém saberia dizer onde ele morava ou o que ele fazia fora de seu uniforme azul meia-noite. Ele sempre chegava um pouco mais cedo, trocava os sapatos por um par perfeitamente engraxado e se acomodava em seu posto perto do balcão central. Nunca falava de si mesmo, não participava das fofocas dos funcionários e sempre se desculpava antes de sair, mesmo que brevemente. Alguns jovens funcionários o viam como uma decoração viva do hotel, uma espécie de peça de mobiliário humano que as pessoas esquecem de olhar. Outros o respeitavam silenciosamente, impressionados com sua calma absoluta. Sua maneira de colocar a mão reconfortante no ombro de um hóspede preocupado ou de encontrar um táxi em poucos segundos no meio de uma nevasca. Walter nunca reclamou. Ele conhecia cada canto do hotel, as preferências dos clientes habituais, os nomes dos chefes de todos os restaurantes com estrelas Michelin num raio de 5 quarteirões. Tinha a memória de quem observa mais do que fala. Naquela manhã, porém, algo iria quebrar a rotina precisa de Okinsbury Grand. Às 10h23, uma limousine preta com vidros escuros parou lentamente em frente à entrada principal. Um porteiro imediatamente correu para a frente, quase atropelando um carregador de malas que estava arrumando flores frescas nos vasos do saguão. A porta do veículo se abriu com um ruído surdo, revelando uma figura esguia. Madison Caldwell, 34, desceu sem dizer uma palavra. Ela usava um vestido justo cor de marfim, uma jaqueta de inverno de lã camelo e óculos escuros pretos, embora nenhum raio de sol perfurasse o céu. Seus saltos estalavam no mármore gelado com uma autoridade natural. Parecia que ela pertencia a esse universo antes mesmo de entrar nele. Filha do lendário magnata da hotelaria Ricardo Caldwell, ela assumiu a gestão de vários estabelecimentos após a morte dele. Temida por suas decisões precipitadas, admirada por sua modernidade, Madison nunca anunciava suas visitas. Quando aparecia em um hotel, era para observar, avaliar e possivelmente comprar ou fechar. Na recepção, instalou-se um caos silencioso. O gerente entrou correndo, com a gravata mal ajustada e o sorriso forçado. A equipe se apressou. Ligações foram feitas para a cozinha, o andar VIP e a segurança. Em menos de 2 minutos, Madison tinha uma suíte presidencial, champanhe pedido e 2 camareiras designadas exclusivamente para seu conforto. Mas nesta coreografia bem oleada de reverências e sorrisos forçados, um detalhe quase insignificante iria mudar tudo, e chamada telefônica. Um gesto simples, uma linguagem esquecida, e um homem que ninguém mais olhava em poucos segundos voltaria a ser o centro de um mundo do qual ele havia fugido por muito tempo. Enquanto Madison Caldwell esperava o elevador no opulento saguão do hotel, ela distraidamente percorreu as notificações em seu celular de alta tecnologia. Com um leve movimento da mão, apagou uma mensagem, mas o celular escorregou de repente de seus dedos enluvados. Ricocheteou no mármore polido e desapareceu sob uma cômoda antiga de mogno, entre 2 colunas. Eca, ela bufou irritada. Um jovem carregador de malas que passava parou, hesitou por um instante, mas não fez nada.
nervoso demais para mexer no objeto ou arriscar arranhar um móvel antigo que provavelmente valia mais do que seu salário anual. Os outros funcionários desviaram o olhar sutilmente. A cena durou apenas alguns segundos, mas naquele mundo onde as aparências eram tudo, hesitar era equivalente à ofensa. E então, quase como se ele tivesse saído das sombras, Walter Harris aproximou-se calmamente. Sem dizer uma palavra, ajoelhou-se, apoiou uma das mãos no chão para se equilibrar e com uma agilidade inesperada, deslizou o braço por baixo do móvel. Num instante tirou o iPhone intacto. Estendeu-o com um sorriso cortês, sem insistência, sem servilismo. Aqui está a senhora. Madison, que nem o havia notado até então, pegou o telefone, um pouco surpresa com a fluidez do gesto. Ela respondeu automaticamente. Obrigado. Mas no momento em que olhou para a tela, seu olhar mudou. As configurações tinham sido abertas acidentalmente, e toda a interface exibia termos técnicos, em alemão. Ela franziu a testa, olhando para Walter. Você fala alemão? Ela perguntou com uma sobrancelha levantada, quase incrédula. Ele assentiu lentamente e então respondeu em alemão claro e perfeitamente dicionável, com aquele sotaque intelectual que só se encontra depois de anos de imersão. Sim, dei aulas em Munique e Leipzig anos atrás. Sim, eu dei aulas em Munique e Leipzig anos atrás. Madison olhou para ele com mais atenção. Não era mais apenas um concierge perfeitamente uniformizado parado diante dela. Havia algo mais profundo em sua postura, na precisão de suas palavras. Algo que ela não estava acostumada a ver naqueles que se moviam silenciosamente pelos fundos do hotel. Você era professora? Ela perguntou, dessa vez em francês, automaticamente. Walter baixou ligeiramente os olhos. Um silêncio frágil se instalou. Seus dedos apertaram por um instante o tablet que segurava contra o quadril, então ele olhou para cima. Não havia orgulho nem vergonha em sua voz. Apenas uma honestidade silenciosa, rara e nua. É professor de literatura alemã. Antes que a vida me levasse para outro lugar. Isso foi tudo. Uma frase curta, como uma porta entreaberta para um passado pesado, apagado mas não esquecido. Madison, no entanto, permaneceu paralisada. Ela poderia ter respondido, questionado, preenchido o silêncio como pessoas acostumadas a controlar as situações. Mas, por algum motivo que ela ainda não entendia, não fez. Havia no olhar daquele homem, em suas rugas discretas, na maneira como mantinha as costas eretas apesar da humildade de sua posição, uma forma de dignidade que não podia ser comprada. Algo quebrado, sim, mas ainda de pé. Walter, por sua vez, fez uma leve reverência e continuou seu caminho até a portaria, como se nada tivesse acontecido. Mas este breve momento, quase invisível para qualquer outra pessoa no corredor, acabará de abrir uma questão na mente de Madison que nunca a abandonaria. Quem é esse homem realmente? E por que ele está se escondendo nas sombras? Isso foi tudo, mas isso foi o suficiente. Naquela noite Madison não dormiu. De volta à sua suíte, com vista para as luzes gélidas do Central Park, ela estava sentada à escrivaninha, com uma xícara de chá fumegante nas mãos, incapaz de afastar a imagem de Walter da mente. Havia algo de inconsolável em seus olhos, uma mistura de calma e autodepreciação, como um homem que havia fechado as portas de sua própria história, até que uma palavra em alemão as abriu acidentalmente. Ela abriu seu laptop. Digitou Walter Harris mais professor mais Munique Leipzig mais Universidade de Colômbia. E ali foi como descobrir um passado enterrado sob a poeira do silêncio. Dr. Walter J. Harris. Professor emérito da Universidade de Colômbia até 2006. Autor de vários ensaios notáveis sobre o pensamento romântico alemão, nomeadamente sobre Novalis, Schlegel e Goethe. Tradutor de referência de afinidades eletivas, aclamado pela crítica por ter conseguido restaurar a sensibilidade poética do texto com um rigor quase matemático. Ele deu palestras em Viena, Heidelberg e Oxford. Uma foto aparece no site de uma antiga universidade. Walter com uma barba mais cheia, óculos ligeiramente diferentes, mas o mesmo olhar profundo. Ele segura um livro aberto, explicando algo para uma plateia atenta. O título da palestra, A Linguagem como Ponte entre a Solidão e a Transcendência. Mas então, nada. Os artigos cessaram abruptamente por volta de 2007. Fóruns de ex-alunos discutiram seu desaparecimento repentino. Um deles escreveu, ele nos ensinou tanto. Depois do divórcio ele mudou. E quando o filho morreu naquele acidente ele desmoronou. Era insuportável de ver. Um gênio destruído. Madison sentiu a garganta apertar. Ele, esse homem discreto que limpava o chão antes do amanhecer, havia atravessado escuridões que ela só conseguia imaginar. Perder um filho. Deixar o emprego.
desaparecer do mundo, sobreviver em silêncio. Ela ficou sentada por um longo tempo, com os olhos fixos na tela, o coração pesado. Não era mais curiosidade, era compaixão e admiração genuína. Walter não havia simplesmente fracassado. Ele havia se aposentado com uma dignidade quase monástica. E ninguém em 15 anos se virou para procurá-lo. Na manhã seguinte, Madison desceu para o saguão mais cedo do que o habitual. Ela calmamente pediu para ver Walter. Ele chegou alguns momentos depois, surpreso, as mangas do uniforme cuidadosamente dobradas, um pouco cauteloso. Não estava acostumado a ser questionado sobre nada além de um problema na torneira ou bagagem perdida. Você queria me ver, senhora? Madison o convidou para sentar em uma pequena sala privativa perto do bar aconchegante. Ela colocou o celular virado para baixo sobre a mesa, cruzou as pernas e olhou para ele, que estava bem à frente. O porquê você está aqui fazendo esse trabalho? Quando você deu tanto? Walter ficou em silêncio por um momento. O tempo pareceu parar. Então ele respondeu com uma voz suave, quase ausente. Porque livros não curam corações partidos. Sem emoção. Sem reclamações. Apenas a verdade nua e crua. Dita por um homem que amou, perdeu, sofreu, e continuou caminhando sozinho. Madison assentiu respeitosamente. Ela não estava ali para lhe oferecer pena. Apenas uma possibilidade. Mas a sua voz ainda pode iluminar outras vidas, Walter. Você transmitiu, inspirou, construiu pontes entre culturas. Você ainda consegue. Eu administro uma rede de hotéis ao redor do mundo. O que você é, o que você sabe. Gostaria que meus funcionários tivessem acesso a isso. Ele levantou uma sobrancelha, intrigado. O que você quer dizer? Uma vaga como consultor cultural e instrutor de idiomas. Você poderia treinar nossa equipe na elegância da linguagem, na sutileza intercultural e na dignidade no serviço. Walter permaneceu em silêncio. Não ouvia tais palavras há anos. Parecia irreal. Ele visto novamente. Ele reconhecido. Ele hesitou por um longo tempo. Então, numa manhã de março, quando a neve finalmente derretia nas calçadas de Manhattan, Walter Harris se junta à sede da Caldwell Global Resorts. Vestido com uma camisa branca impecável, um blazer azul meia-noite e um brilho tímido nos olhos. Foi uma recuperação lenta. Mas uma recuperação. No início ele falava pouco. Depois, aos poucos, recuperou a confiança de um professor. Ministrou seminários para executivos, falou sobre Goethe, sobre a linguagem como espelho da alma e sobre o respeito como fundamento da hospitalidade. Ele treinou recepcionistas na Alemanha, Japão, Dubai e Brasil. Ensinou jovens funcionários a cumprimentar, ouvir e acolher com sinceridade. Ele mostrou-lhes que servir não é submeter-se, mas elevação outro. Vídeos de suas sessões de treinamento circularam online. Sua dicção perfeita, seu olhar gentil porém profundo, e suas palavras sábias tocaram milhares de pessoas. Ex-alunos o reconheceram. Alguns clientes comovidos escreveram para ele. Sua história viralizou. Um dia, após uma conferência em Genebra, uma jovem recepcionista se aproximou dele com os olhos brilhando. Senhor Harris, o senhor me fez querer aprender alemão, e acreditar que posso me tornar mais do que esperam de mim. Walter sorriu. Era um sorriso pleno, calmo, sem tristeza. Ele não havia apagado suas feridas. Mas ele começou novamente ao vivo. E acima de tudo, para transmitir. 6 meses depois, em uma amena noite de setembro, as folhas douradas de Morningside Heights flutuavam no ar como uma metáfora viva da mudança. O campus de Universidade de Colômbia, majestosa, respirava inteligência e história. Foi lá que Madison Caldwell, num gesto tão discreto quanto poderoso, decidiu organizar um evento intitulado Linguagem, Memória e Renascimento, Conversas com Walter Harris. O quarto salão rotunda, normalmente reservado para conferências de prestígio, estava excepcionalmente lotado. Estudantes, professores, pesquisadores, jornalistas e até mesmo alguns ex-colegas estavam presentes. A atmosfera estava carregada de uma tensão curiosa. Alguns se lembravam do professor Harris como um gênio passageiro, outros tinham ouvido falar dele apenas recentemente. Por meio de vídeos virais e artigos que circulavam sob títulos como O Concierge Erudito, ou O Retorno do Professor Esquecido. Walter Harris, vestido num terno sóbrio e elegante, esperava atrás da cortina sem fôlego. Suas mãos tremiam ligeiramente. Tinha sido mais de 15 anos que ele não havia pisado em um palco universitário. Os fantasmas de seus últimos anos na Universidade de Colômbia pairavam nas paredes. Ele se lembrava do escritório que havia esvaziado silenciosamente, da carta de demissão que havia deixado sem um bilhete de despedida. Sua partida noite adentro, como se quisesse apagar todos os vestígios de si mesmo.
E no entanto, naquela noite, ele estava lá. Uma explosão de aplausos explodiu ao subir no palco. A luz suave o iluminou. Ele largou suas anotações, respirou fundo e olhou para a plateia. Sua voz, hesitante no início, recuperou-se em poucos segundos a profundidade séria e a clareza silenciosa que antes mantinha salas inteiras em suspense com cada palavra sua. Sinto-me profundamente honrado por estar aqui. Pensei que nunca mais pisaria neste solo. Mas às vezes a vida, em sua misteriosa sabedoria, nos oferece um segundo capítulo. Ele fez uma pausa. O silêncio na sala era absoluto. Sou a prova viva de que nunca é tarde para voltar a ser você mesmo. Essa identidade não se perde. Às vezes ela dorme, se esconde no silêncio, na dor, na sombra do que perdemos. Mas ela espera. Ela espera. Ela aguarda o momento de ser despertada, às vezes por uma palavra, por um olhar, por um gesto de gentileza. Ele relatou brevemente sua jornada sem emoção, mas com uma autenticidade avassaladora, as conferências, as traduções, a tragédia do filho, o colapso, o silêncio, os turnos noturnos nos corredores anônimos de um hotel de luxo, e então aquele momento estranho, quase acidental, em que uma língua esquecida o trouxe de volta a si. Por muito tempo acreditei que minha utilidade já tinha passado, mas o que entendi é que transmitir algo não está vinculado a uma posição ou a uma cadeira. É um ato vivo, um sopro. E toda a vida tem o poder de transmitir algo, mesmo nas sombras. Quando ele terminou, a sala permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então uma ovação de pé explodiu. Alguns enxugaram as lágrimas. Outros permaneceram imóveis como se o que tinham acabado de ouvir tivesse mudado algo fundamental dentro deles. Entre os convidados, num canto discreto, um jovem estava esperando nervosamente. Quando conseguiu se aproximar, ele segurava nas mãos uma antiga edição de couro marrom de uma coletânea de poesia alemã, A Alma Romântica, anotado com comentários finos em tinta preta, reconhecíveis pelos entendidos. Anotações de Walter Harris. Senhor Harris, ele perguntou timidamente com a voz trêmula. Sou Elias, sobrinho do professor Sereiber, seu antigo colega em Leipzig. Ele me falava frequentemente de você, das suas aulas, dos seus silêncios e do seu amor por Novalis. Foi graças às suas traduções que comecei meus estudos. Elas me acompanharam nos meus anos mais sombrios. Elas me salvaram, eu acredito. Walter olhou para ele por um longo tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele pegou o livro nas mãos, acariciou-o gentilmente como alguém que encontra um amigo perdido e então colocou a mão no ombro do jovem. Então tudo isso não foi em vão. Naquela noite, Walter Harris não voltou para casa sozinho. Ele agora estava cercado, reconhecido, reintegrado ao mundo que havia deixado silenciosamente. Não como uma estrela ou uma lenda, mas como um ser humano que voltou da noite. Ele não existia mais o concierge invisível que limpava tapetes persas enquanto outros conversavam. Ele havia se tornado um mentor, uma ponte, uma memória viva, uma figura de resiliência, humildade e verdade. E tudo começou por um telefone caído, por uma língua estrangeira jamais esquecida, por um coração silencioso finalmente ouvido.